dia a todos, um feliz sábado, e eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Eu acho que eu vou abrir aqui essa blusa que o girimum cresceu, está ficando um pouco apertada, Júnior? Fica melhor. Então, hoje é sábado missionário, é uma tradição quase que secular, né, Neto? Que todo primeiro sábado do mês é sábado missionário. Há 150 anos. E sábado missionário, a gente sempre foi, na teoria pelo menos, dia de testemunho. Dia de alguém subir aqui e fazer um resumo da semana, dizer quantos estudos bíblicos eu dei, quantas almas consegui para Jesus. Enfim, dia de testemunhar. Não é sábado missionário porque é nesse dia, só nesse dia que nós precisamos trabalhar na missão. É dia de apresentar o resultado da nossa missão. Mas como nós não alcançamos esse patamar, essa maturidade espiritual, não estamos frutificando como Jesus espera de cada um de nós. Hoje nós vamos falar de preparo para no futuro bem breve podemos estarmos aqui testemunhando a colheita que Deus colocará em nossas mãos, amém? E pensando nisso, eu buscando um texto bíblico, eu creio que o Espírito Santo me direcionou para esse aqui. Mas ao abrir o texto bíblico, Deus me apresentou aqui uma missão antes, uma palavra antes desses dois documentos espiritualmente falando, né? Eu acho que todos receberam, se não pode levantar a mão, que eu gostaria que, eu acho que algum diácono ficou com uma porção desse papel aqui, para dar a quem não recebeu. Esse aqui é o projeto do livro A Única Esperança. Você prestou atenção que os últimos livros evangelísticos na igreja sempre a terminologia é esperança, né? A palavra é esperança, a grande esperança, a única esperança, enfim, porque nós estamos na expectativa dessa grande esperança que é a volta de Jesus. Então esse livro ele não tem preço, porque R$1 é coisa simbólica, né? Eu acho que é só para dizer que não é de graça, né? R$1. Aqui você vai botar seu nome, seu telefone e a quantidade de livro que você vai adquirir. Não é adquirir um para você ler, é adquirir uma quantidade para você distribuir, evangelizar com ele. E aí o que está proposto no seu coração, você vai botar 100, 200, 1000, 500, não sei, ou 2, ou 3, ou 10, ou 1, é de acordo com o que está proposto no teu coração. E claro, entra também aqui, não podemos deixar de lado as posses financeiras para permitir a quantidade. Mas importante é que nós adquiramos para nos envolvermos no trabalho de fazer isso aqui. Se você já está com essa folha, você preenche e agora na saída você entrega para mim, ou pode entregar para a recepcionista, que graças a Deus é minha esposa, é a minha Jó. Eu digo que é a minha Jó porque há 34 anos ela me suporta com muita paciência. Então pode entregar para mim quando eu estiver ali cumprimentando a igreja, ou para ela. E aqui tem outro documento espiritual que vai falar de dupla missionária. Dupla missionária. Por que nós insistimos tanto nesse assunto? Porque não temos outra saída mais eficiente, outro método mais eficaz e menos custoso do que se trabalhar em duplas missionárias. Aqui você vai preencher os seus dados aqui nas duas folhas, parte ela aqui no meio, fica com uma e devolve a outra para nós. E você vai apresentar aqui a sua dupla missionária. Escolhe alguém. Forma a dupla missionária. Essa é a direção que o Espírito Santo tem dado para a igreja.
embora nós estejamos rejeitando, embora nós estejamos recuando, embora estamos assim como o gado que não quer entrar no curral, né? Mas é assim, o Espírito Santo está chamando para nós nos envolvermos na sua obra. Sabe por quê? Porque está bem pertinho dele voltar. Amém. Amém mesmo, né? Esse amém é confirmado com nossas atitudes. O amém verbal, ele é importante. Mas se eu falar um amém verbal aqui e não tomar atitude, dizer um amém com as minhas atitudes, com o meu envolvimento na obra, ele não vai ter uma ressonância celestial de forma alguma. Esse é o apelo de Deus. Como nós estamos vivendo um contexto religioso no mundo, principalmente no Ocidente e particularmente no Brasil, porque dizem que é o país mais religioso do mundo, mais católico, enfim. Mas isso deixa um aviso para nós, que raramente nós vamos nos depararmos com alguém que não é religioso. Eu já tive essa experiência. Raramente aqui no Brasil você vai encontrar alguém dizendo que é ateu, dizendo que não tem religião. A maioria, quase que na totalidade, vai dizer que é cristão. Partindo desse pressuposto, nós estamos num contexto que precisamos aprender a abordar as pessoas, porque nós vamos abordar pessoas religiosas, pessoas que estão firmadas em uma fé. E o texto bíblico para hoje é esse aqui, ó, Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Encontramos? Atos é bem conhecido, fácil de encontrar, está na Bíblia, então fica fácil. Não é isso? Vamos lá. Oremos então. Pai bondoso, querido Deus, nesse momento, diante da Tua presença, nós estamos para examinar a Tua palavra, para aprender do Espírito Santo a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ao fazer a introdução e falei de um mundo religioso, é que nós podemos pegar o exemplo de Paulo para entendermos que há muitos religiosos que precisam ter um encontro com Jesus. Nós conhecemos pela Bíblia, pela história, pela teologia, de que Paulo era um religioso, mas não servia a Jesus. Muito pelo contrário, ele perseguia a Jesus, porque perseguir os seguidores de Jesus é a mesma coisa que perseguir a Jesus. Por isso que ele falou: Saulo, por que tu me persegues? E Paulo tinha que ter um encontro com Jesus. E Paulo caiu literalmente do cavalo quando teve um encontro com Jesus. E há uma polêmica aí, negócio de cavalo, né? Alguém diz que Paulo não caiu do cavalo porque ele não andava de cavalo. Mas, Júnior, eu digo uma coisa para nós aqui. Tu acha que Paulo, um discípulo das escolas rabinas, socialmente de status, ele andava a pé? Eu acho que não. De carro também não andava, Lourdinha, porque não tinha carro naquela época, né? Eu acho que ele estava numa carruagem ou num cavalo possante, enfim. Mas o certo é que ele caiu da montaria quando teve um encontro com Jesus. Nós vamos falar com pessoas que estão montadas em religiões.
nós vamos nos depararmos com pessoas para dar estudo bíblico para elas, pessoas montadas em religiões, em convicções, em fé. E olha que o cavalo da religião é um cavalo muito confortável, dá muita segurança, porque muitas das pessoas, quando se acham religiosamente corretos, eles têm resistência de aceitar uma outra versão da Bíblia, uma outra interpretação da Bíblia. Eles têm dificuldade de aceitar outras doutrinas. E é mediante essas dificuldades que nós vamos encontrar que nós precisamos nos prepararmos para abordar essas pessoas. E diz que Paulo respirava ameaça. Mas ameaça contra quem? Afinal de contas, ele era um religioso. Como é que o religioso representa ameaça para outro religioso? Como isso é possível? E ainda pior, no contexto nosso de hoje, onde não tem judeu e cristão, tem só judeu aqui no nosso meio, no nosso lado aqui do mundo. E por que é que agora cristão respira ameaça contra cristão? Hoje respiram não ameaças de morte, de violência contra a igreja de Deus, mas ameaça de rejeição, de antipatia, de negação, de comentários negativos, de divulgar uma história nossa contra, que possa denegrir, diminuir, desqualificar essa igreja. Nós estamos enfrentando esse tipo de ameaça. Mas em breve, Diego, nós vamos enfrentar o quê? Vão respirar contra nós o quê? Ameaça de morte. E nós precisamos estar preparados não só para esse tempo, mas agora, para sabermos falar, defender aquilo em que acreditamos. Infelizmente, talvez nós não estejamos nesse patamar. Infelizmente, acomodados que estamos com o conforto físico da igreja, com o deleite de um bom sermão, nós estamos fazendo uma coisa superficial, comparecendo à igreja, fazendo orações, cantando, louvando, e daqui vamos para casa. Mas Deus tem um chamado para nós. Como nós falamos que precisamos nos prepararmos para responder pela nossa fé, porque as perguntas que vêm para nós, infelizmente, muitos de nós, talvez a maioria de nós, não sabemos responder. Eu não sei quem está aqui, meu amigo Emanuel, que ele me prometeu vir aqui amanhã, mas talvez viria hoje. Mas o Emanuel não está aqui. No sábado passado ele me abordou ali na entrada. Ele disse assim: Fred, porque me apresentaram dizendo que era o Fred, não me conhecia. Eu estou assim numa situação interessante. Tenho 11 anos de uma igreja. Ele falou o nome da igreja, mas não vou falar aqui, questão ética. Eu estou há 11 anos numa igreja. E quando eu comecei, acaso, descobri o canal 25, e quando comecei a assistir a programação daquela televisão, eu não consegui mais ficar em paz. E eu comecei a falar para o povo da minha igreja, e disseram que eu estava doido, que caia fora desse negócio aí, que isso é uma seita. Enquanto é tempo, não se envolva. E eu respondi para eles o seguinte: Fred, eu não sou doido. Eu não sou doido. Para ouvir umas verdades dessas é que você aceita. E eu estou aqui, Fred, para tirar dúvidas. Eu pergunto: você está preparado para tirar dúvidas? Você está preparado para responder na ponta da língua os 28 pontos de doutrina que essa igreja prega? Ah, não está. Eu sei que não está, não. Mas é bom que estejamos. Porque as dúvidas não é só para perguntar sobre nossas doutrinas, é para que nós expliquemos de forma convincente, para que essa pessoa aceite as verdades, porque afinal de contas ela está montada num cavalo religioso. Precisamos, pois, de quê? Aprender. Nós vamos passar aqui algum resumo de ensinamento de como dar estudo bíblico, de como funciona a dupla missionária. E eu pediria ao nosso irmão Marco, já está apresentando aí, e nós vamos começar aqui.
Abrindo um parêntese, vocês notaram um certo rebuliço aqui na plataforma? Uma certa preocupação de apressar as coisas? Você notou, Diego? Acho que notaram. Assim um pouquinho sutil, mas algumas pessoas notaram. Pois é, a igreja nas nossas reuniões, na direção, nós chegamos a uma conclusão que precisamos terminar o culto 11h30. Vocês gostaram? Quem gostou? Quem gostaria de o culto terminar 11h30 da manhã? Muito bem. Eu alcancei esta igreja terminando o culto 11 da manhã. E era no época que tinha 7 pessoas aqui na plataforma e cada um tinha uma parte a fazer. Um anunciava o hino, outro orava, outro dava boas-vindas, cada um tinha uma parte a fazer e terminava 11 horas. Nós estamos trabalhando para terminar 11 horas, no mínimo 15 para 12. Por isso que a gente está trabalhando nesse sentido. No máximo, melhor dizendo, Neto, colocado bem, boa correção. No máximo de horário e no mínimo de tempo. Mas aqui nós temos aqui alguns ensinamentos, como dar estudo bíblico, mas não tenho aqui um sinalizador, então vai no dedão mesmo, né? O preparo começa dessa forma, com oração. Deve ser assim, persistente, né? Eu estava fazendo o teste ontem, o teste de dons espirituais. Diego, eu tive que notar para Deus que eu sou zero na persistência da oração. Eu sou zero. Não é um nem dois, eu sou zero mesmo. Porque a persistir na oração, ela tem umas características. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. Misericórdia. Eu faço. Mas o acordar com aqueles olhão vermelhos ainda com sono, 3 minutinhos ali, Senhor, me agradecer, tal. Como caracteriza uma persistência na oração de 3, 4 ou 5 minutos? Não tem como ser, né? Essa é a nossa primeira atividade. Ore em seu aposento particular. É uma oração a sós com Deus para não ter concorrência. Porque se você orar assim com um espaço de fácil acesso, vai chegar um membro da família, vai chegar alguma coisa para te atrapalhar. Então nós precisamos estarmos isolados nesse momento de consagração a Deus. Não há tempo nem lugar impróprios para apresentar uma petição. Claro, depende das circunstâncias. Se eu estou com medo de um acidente ali, a um quarteirão percebi uma manobra perigosa, um risco de acidente. Júnior, eu tenho que fazer uma oração rápida ali. Neemias fez oração rápida diante do rei. Então, as orações podem ser rápidas e poderosas de acordo com a circunstância, com intensidade de sentimento. Mas uma oração em busca de receber o Espírito Santo, em busca de receber poder de preparação, deve ser persistente, tanto como ser diariamente, como na sua extensão e na sua sinceridade, principalmente na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Passa adiante, meu jovem, buscar a plenitude do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, ocorre pelo poder do Espírito Santo. O vaso precisa estar limpo, e aqui é um problema. E o pastor Felipe, que eu tive o privilégio de conviver com ele desde rapazinho novo, ele andava muito lá em casa, a princípio, quando a nossa família se converteu à igreja, ele era um jovem, ia muito lá em casa, e fizemos uma amizade muito sólida. E pastor Felipe, aquele homem é ungido por Deus, é iluminado pelo Espírito Santo. Eu adquiri o livro dele sobre oração, e ele já tinha pregado sobre os passos, sobre as coisas que sabotam, que obstrói nossas orações. Como é que eu serei um vaso limpo? Eu preciso identificar, eu preciso me examinar. O que está comigo? Então, me toquei que, como eu estou, o meu procedimento, esse vaso aqui está tipo cheio de ave de rapina, como estaria o hipócrita religioso, está cheio de impureza, de maus desejos, de maus pensamentos. Como posso eu estar limpo para que a oração tenha o quê? Poder e chegue a Deus. Passando adiante, descobri o dom, coloque-se diante de Deus em oração. E eu fiz isso aí ontem e coloquei, e descobri que algumas coisas eu sou zero. A primeira vez eu fui hipócrita, porque eu pensei assim, quando o pastor me deu a folha, isso é uma confissão sincera, um exemplo para todos nós sermos sinceros diante de Deus. Eu achava
que ia ser examinado. E eu fiquei com vergonha de fazer algumas coisas. Eu disse, não, isso aqui ninguém vai examinar. Você vai responder sinceramente cada coisa. E fica com você e não vai dar para ninguém. Eu digo, opa, agora eu vou ser sincero, né? Como nós somos terríveis, né? Como o ser humano é uma peste, né? Como nós somos miseravelmente vaidosos e orgulhosos. Então eu digo, olha, então eu fiz sinceramente. E eu descobri que em muitos pontos, Diego, eu estou zero à esquerda. O dom que lhe dá satisfação, esse é o primeiro, é uma coisa interessante. Quando você lê na Bíblia, tem em média uns 19 itens, uns 19 dons. 19, 20, eu não lembro bem, 18 a 20 dons, a lista de dons. É o que a Bíblia fala, não sei se tem mais ou menos, mas aí nós, baseado na Bíblia, tem essa quantidade de dons, né? Examinando, então você vai o quê? Você vai descobrir seu dom. Experimente o máximo que puder, verifique de maneira honesta a sua eficiência, procure a opinião de outras pessoas da igreja. Como é que é isso? Quando eu comecei a pregar, minha preocupação maior era perguntar, principalmente para minha família, e aí, eu fui bem? Eu estava apavorado, para mim eu não tinha pregado coisa nenhuma. E as pessoas diziam, não, você foi bem. Eu digo, não quero ser que você foi bem. Eu quero que você diga onde é que eu estava falhando, onde é que eu estou falando, e eu continuo falhando, e continuo fazendo a pergunta, onde é que o que faltou, o que foi que aconteceu comigo? As minhas palavras foram incompreensíveis, enfim, eu não tive postura. Então eu tinha uma preocupação das pessoas me ajudarem. E alguns amigos, como o Hedley, não está aqui hoje, e ele chegou, Fred, às vezes tu fala um trecho assim, terminando alguma frase, e atropela ali na tua dicção que ninguém entende nada. Eu digo, tu tem razão. Tu tem razão. Que coisa maravilhosa. Quando nós humildemente nos colocamos diante de Deus, Ele manda os mensageiros, Ele usa as pessoas para nos ajudar. Mas nós somos tão vaidosos espiritualmente falando, aliás, em todas nossas vidas, que essa vaidade, esse orgulho miserável impede, né? Afasta a humildade. Nós sem humildade espiritualmente não somos nada, ninguém. Precisamos ser sinceros para receber a ajuda de Deus. Passando adiante, consagrar-se é o quê? Estar na presença de Deus diariamente, no tempo de qualidade, em intimidade com Deus. Remover da mente todo lixo ou impureza, purificar o templo do Espírito de alimentos intoxicantes. Outro problema que o Fred tem. Por isso que a melancia tá grande aqui, o gerimum cresce. Porque eu não alcancei, eu não sei se muitos não alcançaram também uma temperança em se tratando de alimentação adequada. Tenho me esforçado, tenho melhorado, mas estou perseguindo esse objetivo. Porque eu descobri uma coisa interessante. Discernimento espiritual tem muito a ver com a nossa saúde física. E eu, antes de ontem, eu cheguei um pouco atrasado. Aliás, a culpa foi do pastor Calderon, que me prendeu a gente quinta-feira aqui até terça-feira, até as 10, não foi, Elismar? Mas está com uma fome que eu comi lá um negócio que tinha na coisa. E eram uns pedaços lá de frango e um baião de 2. E eu comi. E o sono apertou, eu não consegui passar mais do que meia hora acordado e fui dormir. Meu amigo, ô noite terrível. Ô noite terrível. Ferrinho, eu tive pesadelo, Ferrinho. Olha, é incrível. Eu só tinha uma conclusão, mas rapaz, que coisa interessante, né? E no dia que eu dormi com fome ontem, eu tive uma noite beleza. Eu me lembrei da temperança de saúde que ensina, olha, de manhã come como rei, meu dia como mendigo, e à noite dá para o inimigo, né? Como, me corrija aí, de manhã como príncipe, como rei, meu dia, e que de noite. Mas eu falei como mendigo, que alguém me falou isso. O mendigo não come bem, come pouco, não sei. Mas tudo bem, é por aí. A verdade é que na nossa alimentação tem que ser uma decrescência. E nós fazemos na nossa cultura o contrário. A gente come bem pouquinho de manhã e dá uma comida boa meio-dia, e quando chega à noite, varado de fome, porque não comeu
no princípio do dia está com fome à noite, né? E aí come feito um animal assim, né? Um irracional, e fica dessa forma. Então temperança é o ideal para nós estarmos com o quê? Com os princípios de saúde em dia. Passa adiante. Aí piora a situação. Dedicar parte do tempo à atividade missionária, outra coisa que nós estamos em débito. Buscar o poder de Deus mediante uma vida de oração proporcional ao valor da bênção. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Fazer o ano bíblico. Estudar diariamente a lição da escola sabatina e por aí vai. Inteirar-se da missão e princípios da igreja, lendo o livro de Estocrema. Então precisamos ler a Bíblia, precisamos ler a literatura da igreja, precisamos acreditar que o Espírito de Profecia é orientador para conduzir o esclarecimento bíblico, e por aí vai, e passa adiante. E o tempo se foi, eu prometi 11h30, e agora? Essa aí me dá mais 15 só, tá bom? Muito bem. A renúncia contra o eu é a maior de todas as batalhas. Eu falei em vaidade e orgulho, né? Quando nós abordamos as pessoas, nós precisamos ter cuidado exatamente porque todo mundo é orgulhoso e vaidoso. Mas eu vou dar um testemunho, mas em seguida aqui, quando vier a parte adequada. Tendo a mente de Cristo, o evangelista terá as qualidades essenciais necessárias e atitudes para ter êxito em tudo que Deus levar a realizar. Então o nosso modelo para nós imitarmos quem é? Todos sabemos. Infelizmente, é pior ainda, porque sabemos, mas não fazemos. Passa adiante. Consagração, fé, perseverança, humildade, cortesia, bondade, humildade e tato. Vamos falar do tato mais na frente. Continua. As atitudes são essas. Estudar a Bíblia é o estudo bíblico a ser dado antes da aula que será dada. Interessante, né? Quer dizer que o estudo bíblico é na hora que eu estou com o aluno ali dando as instruções. Começa antes, né, Paulo? Né, Carlos? Começa antes, né? Então, preparo. Eu não posso chegar para dar um estudo bíblico despreparado, e é terrível, eu já cometi essa gafe de começar o estudo bíblico e fiquei em dúvida. Qual foi a lição última mesmo, hein? Vocês me perdoam, né? Meus alunos são bons, me perdoaram. Você faz essa aqui, porque nesse dia eu me descuidei e não fiz a coisa certa. Sempre estar ciente do estudo a ser dado e não perguntar ao aluno onde parou. Pronto, já confessei meu pecado. Ter um rosto amável e alegre. Não dá para abordar ninguém, eu dar estudo bíblico, um cara mal-humorado, carrancudo, né? Aquele que não tem como, né? Se nosso cartão de visita, essa nossa cara feia mesmo, como é, pelo menos a minha, mas pelo menos sorrir, alegre, receptível, né? Isso é que é importante para as pessoas te tolerarem, né? Ter boa aparência cristã sempre, né? Não é só a aparência cristã, não é estar aqui com esse paletó aqui, etc. Esse é o exterior, né? Mas essa aparência cristã ela vai se caracterizando com os teus atos, suas atitudes, a misericórdia que você demonstra pelas pessoas, enfim, o interesse espiritual pelas pessoas, né? Ter boa postura ao chegar, bater a porta, dar 1 ou 2 passos para trás e cumprimentá-lo naturalmente ao ser aberta a porta. Passa adiante rápido, porque está voando tudo. Acabou? Acabou? Eu vou dar um testemunho aqui para encerrar. A Suzane é uma cliente minha, uma empresária, que eu faço trabalho da empresa, presto serviço para ela. E um dia eu estava lá numa discussão, numa discordânciazinha lá de questão de preço, etc. E quando ela disse uma frase que me chamou a atenção, e ao me despedir eu disse: olha, você ainda vai ser uma mulher de Deus. Por que eu disse essa bobagem? Maldita hora que eu disse essa bobagem. Ela disse: eu já sou de Deus. No outro dia o representante que faz
Porque funciona assim: o representante vende a mercadoria para ela, ainda faz o favor de indicar a transportadora do Fred para transportar a mercadoria que ele vendeu. Não é bom assim, né? E ele disse: Fred, o Fernando me ligou, o Fernando da Assembleia de Deus: Fred, tem cuidado quando falar com as pessoas. Eu digo: o que foi que houve, rapaz? Não é que a Suzane falou assim. Eu digo: eu falei a princípio em vaidade, né? As pessoas são vaidosas. Quer dizer, onde há humildade não teria uma reação dessa. E não é ela não, né? São todos nós. Por isso que eu não posso chegar para uma pessoa, no mundo cristão que nós vivemos, e dizer: você quer aceitar Jesus como Salvador? Porque eu já vi um bebê uma vez e mas ficar zangado: eu já sou de Jesus. É só você que é. Porque é o mundo cristão, nós estamos na área do cristão. Tem que ter tato para abordar. E tem mais, essas pessoas muitas aceitaram Jesus com sinceridade, embora estejam na congregação errada, embora estejam recebendo doutrinas erradas, mas aceitaram Jesus. Eu não posso perguntar se ele quer Jesus como Salvador. Eu tenho que contato, identificar que ele é religioso. Então eu digo: maravilha, me congratulo com ele e pergunto: vamos aprender a servir esse Deus, esse Jesus que nós aceitamos como Salvador? Você vai dando um jeito de introduzir as doutrinas que você quer pregar para ele. Porque eu não preciso dar um estudo bíblico de principiante para quem já que é crente. Não vai chover no molhado. Não tem como. A mensagem que nós estamos responsabilizados hoje é a mensagem do anjo. A mensagem é aquela do verso 12 que diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Apresentar Jesus como Salvador, todo mundo, não é difícil apresentar Jesus como Salvador, não é difícil. Tanto é que essas igrejas estão abarrotadas de membros. O interessante é ensinar como servir a esse Cristo. Ensinar que não é de qualquer forma. Como o próprio meu amigo representante disse: Fred, o Deus é o mesmo? Eu digo: o Deus meu que seu, lógico, você não é crente, sou. Eu vou tentar a diferença, a forma de servir. Você serve de um jeito, eu sirvo de outro. Podemos discutir qual é a forma correta. Então tem que ter habilidade para podermos nos prepararmos. Esse seminário aqui, introduzido agora, só essa introdução, ele vai ter continuidade 3 horas da tarde. Eu teria muita felicidade, ficaria muito feliz, e muito mais os anjos do céu com a Trindade, de que todos comparecessem aqui 3 da tarde. E eu me lembrei: cadê a Idel? Cadê tu, Idel? Está ali a Idel, está aqui o Irismar. Na última reunião dos professores de escola sabatina, a Idel preocupou-se bastante e convocou os professores e etc, enfim. E quando as primeiras pessoas chegaram, primeiro foram eles, eu cheguei. Quando eu cheguei na classe só tinha eles dois, e o Irismar brincou comigo, ele é brincalhão, e disse assim: tá vendo o tamanho da fé da Idel? O monte de cadeira que ela colocou. Eu confesso que eu pensei comigo: eu acho que acostumado, né? Mas o certo é que veio mais do que o número de cadeiras. E o Ferrinho, nós tivemos que ampliar a aula, botar mais cadeira. Eu espero que hoje, às 3 da tarde, possa vir esse número de pessoas, ou talvez mais, ou muito mais, enfim. Mas eu gostaria que você, se foi tocado pelo apelo do Espírito Santo, quer aprender a dar estudo bíblico, quer formar dupla missionária, está consciente da brevidade da volta de Jesus, tem um sentimento de um missionário no coração porque faz parte do reino de Deus. Se você está imbuído desse propósito, eu gostaria e espero que sejamos aqui juntos às 3 da tarde, em nome de Jesus. Amém.